Essa luta da pessoa com deficiência já é uma luta de 32 anos, né? E tive o privilégio de entrar para o Senai e fazer de uma luta pessoal um objetivo de vida profissional. Eu estou gestora do programa Senai de Ações Inclusivas, do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, fico aqui no Departamento Nacional. Uma das primeiras coisas que eu quero perguntar para vocês, deficiência tem cara? Então, olhem para mim, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, trabalho já há 32 anos, 17 deles no Senai. Hoje sou gestora de um programa que cuida de inclusão e diversidade. E, baseado nessa experiência, como pesquisadora, sou uma pesquisadora na área da neuroaprendizagem, quero contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito. Nós, no Senai, a gente tem se preocupado muito em construir a cultura da inclusão, porque, historicamente, o Brasil não é um país que cuida da inclusão, não é um país que pensa em inclusão, mas nós estamos desenvolvendo isso aos poucos. E, no Senai, eu tenho a maior felicidade quando eu falo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, porque nele eu encontrei muitas respostas na área educacional e na área da profissionalização, coisa que a gente não enxerga, por exemplo, em outros níveis e modalidades de educação. Então, quando eu trouxe esse slide, aí, nada para nós sem nós, eu estou falando exatamente isso. O Senai é uma escola para todos. São mais de 1.000 unidades, quase 100.000 unidades, entre unidades móveis e unidades fixas. Nós temos 2 barcos que descem as áreas ribeirinhas, fazendo qualificação profissional. Nós temos as carretas também, as unidades móveis. Quer dizer, o nosso barato é a educação. E é uma educação que eu encontrei muitas respostas dentro do Senai, como pessoa, como cidadã, quando eu entendi que dentro do Senai é uma escola para todos, e para todos sem vírgula, exceto pessoa com deficiência, ou exceto mulheres em situação de vulnerabilidade. Não, é uma escola para todos. E eu tenho o maior orgulho em fazer a defesa dessa instituição, porque eu vivo organicamente dentro dela como profissional, como gestora e como pessoa e mulher. Somos um quarto da população, que viveu durante muito tempo na invisibilidade. Agora não existe mais isso. Não existe mais. E dentro do Senai também não. Veja só, no Senai nós fizemos, agora, nos últimos 10 anos, 208.000 matrículas de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que, nos últimos anos, 147.000. E aí a gente trabalha com todas as naturezas de deficiência. A gente trabalha com deficiência visual, auditiva, intelectual. E eu, particularmente, nós cuidamos de uma coisa, é cuidar das pessoas com deficiências limítrofes, aquelas que a gente não enxerga, e as deficiências severas, que são aquelas de maior dificuldade para qualificação e para profissionalização. Então, ali tem um quadro nosso, 2018, o percentual de pessoas que a gente atendeu com algum tipo ou com alguma natureza de deficiências. E o cuidado que a gente tem eu sempre falo para a meninada e para a minha equipe, a gente precisa qualificar a pessoa e entregar para ela uma certificação que tenha sentido para ela e para o mundo do trabalho, né? Então, a gente sempre trabalha alinhada com as demandas de mercado. Então, essas são as áreas de maior demanda hoje para a empregabilidade. Para a empregabilidade de qualquer pessoa. E para a pessoa com deficiência não é diferente. Se vocês pegarem alinhados aos principais cursos dos setores industriais que empregam trabalhadores com deficiência e aquilo que a gente faz a qualificação, eles estão muitíssimo alinhados, né? Então, somos 139.604 pessoas empregadas no setor industrial. E aí o que a gente precisa entender é que 41% das pessoas que nós qualificamos estão no mercado de trabalho. 29% delas que fizeram qualificação conosco, nós estamos apostando na educação ao longo da vida, ou seja, elas continuam estudando, ou conosco, ou lá no Senac, enfim, elas continuam, né? E 100% das empresas pesquisadas, que a gente fez uma pesquisa aí, eles dizem que a nossa qualificação profissional
ela está exatamente alinhada com as demandas do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, né? Bem, os principais benefícios da formação, que é a percepção dos nossos alunos com e sem deficiência. Eles dizem que os cursos nas 37 áreas tecnológicas que nós oferecemos, nos mais de 500 cursos dentro do nosso portfólio, eles trazem os conhecimentos mais atualizados da profissão. Que, sem dúvida nenhuma, uma qualificação no Senai, e eu quero dizer para vocês que, segundo a 3298, nos cursos de nível básico, doutora Gurgel, a gente condiciona a matrícula à capacidade de aproveitamento do aluno e não o nível de escolaridade. E aí nós temos um programa, que é o Programa Senai de Ações Inclusivas, nos 27 estados do país, em que a gente faz todo um processo de adequação de cursos. Adequação, e adequação não é supressão de currículo, é a adequação de níveis de acessibilidade metodológico, programático, instrumental, arquitetônico e comunicacional, para que os nossos alunos, todos, quando eles cheguem, eles escolhem a área tecnológica e a gente cria as condições de acessibilidade para que eles possam ter acesso, permanência e êxito, porque a gente não pode esquecer que a LBI, a 93, 94, 96 e a 13146, que é a LBI, ela diz que a gente tem que garantir o acesso, a permanência e o êxito. E a gente faz isso no Senai com muito cuidado, com muito apreço. O que eu quero trazer aqui para vocês? Eu trabalho com empresários do setor industrial quase todos os dias. Eu faço um trabalho voluntário, que alfabetizo pessoas com deficiência intelectual, aquelas que a escola disse assim, olha, não tem mais jeito, vem para mim e eu alfabetizo. Esse é o meu trabalho que eu faço para a sociedade. E, na conversa com os empresários, eu percebo uma coisa que eu não tenho mais dúvida. Nenhum empresário, deixa de fazer inclusão porque quer. Eles têm desafios, e são desafios bastante significativos, doutora, e que a gente precisa começar a pensar e ajudar como fazer. Eu vou dar um exemplo concreto. Tem uma NR 33 que diz que é laboralidade em áreas confinadas, né? Então, se eu colocar uma pessoa ali, eu tenho uma situação de risco altíssima, se eu colocar uma pessoa ali e acontecer alguma coisa com aquela pessoa, quem responde? Quem vai responder? É a empresa. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que, quando o empresário diz eu não consigo fazer a inclusão, ele não está dizendo não quero fazer a inclusão, ele está dizendo eu tenho dificuldade de fazer, porque se acontecer alguma coisa que eu colocar essa pessoa num risco, pessoal ou coletivo, eu terei que responder por isso. E isso é uma coisa que a gente precisa se debruçar e ajudar muito eles. Muito. E eu sou a prova viva disso, né? E aí, dentro desses desafios, que é para a inclusão da pessoa com deficiência no setor industrial e até mesmo para a qualificação, a gente tem algumas aí variáveis que a gente precisa reconhecer, né? Por exemplo, nós precisamos discutir urgentemente a educação básica e a função da educação básica, porque os nossos alunos chegam numa situação no Senai em que a condição deles para acompanhar o requisito de um curso de qualificação, muitas vezes é muito complexo, porque na escola de educação básica foi negligenciado o desenvolvimento desse conhecimento. É porque a pessoa é com deficiência? Não, porque se nós pegarmos o PISA, se nós pegarmos as estatísticas, e eu sou uma estudiosa dessa área, nós vamos ver que pessoas com e sem deficiência não estão tendo uma educação que precisariam ter para ingresso no mundo do trabalho, para se organizar como pessoa. E entendendo que o trabalho ele é muito mais do que para prover. É no trabalho que nós estabelecemos as nossas relações de vida. É no trabalho que a gente conhece os nossos amores, os nossos desamores, que a gente estabelece vínculo. E ele faz parte, filosoficamente falando, de uma cultura de estar no mundo e de pertencer no mundo. Então, todos nós temos direito. Às vezes, os pais chegam e dizem assim para mim, professora Adriana, eu não quero que o meu filho vá para fazer qualificação profissional ou estudar, eu prefiro que ele fique aqui com o que ele ganha aí com o BPC.
E aí é uma coisa que eu converso com os pais. O acesso à qualificação e ao mundo do trabalho, ele é muito mais para prover. Ele é para criar uma condição de pertencimento no mundo. E isso é uma das filosofias e uma das diretrizes que a gente usa no Senai, mas que temos algumas dificuldades, sim. Nós precisamos discutir a educação básica para todas as pessoas e também para a pessoa com deficiência, com qualquer tipo de natureza, né? O que acontece? Existe também muito desconhecimento das ofertas de empregos. Existe uma dificuldade, eles não ficam sabendo. Eles me dizem, nós temos um grupo de WhatsApp, eu estou sempre passando, ó, tá, a empresa tal tem tantas vagas e está empregando. E eles, muitas vezes, não chega até eles essa notificação de quais as vagas e onde elas estão, que é uma coisa que a gente tem que melhorar. Outra questão também que é uma dificuldade, e sem dúvida nenhuma, e a gente trabalha muito nesse sentido, é a acessibilidade das empresas. Eu tenho que pensar que a acessibilidade não é só arquitetônica. Eu tenho que pensar, por exemplo, que dentro de um curso, quando eu tenho um torno de CNC dentro do Senai, que pode custar de 200 mil a 2 milhões, né, doutor Silvio? A gente sempre pergunta, quando eu vou para dentro da escola, e pergunto, é o torno que desce ou a pessoa que sobe? E a maioria das pessoas me dizem, a pessoa sobe. Não, é o torno que desce. Então, quando a gente fala de acessibilidade, eu não estou falando só de rampa, não. Eu estou falando de acessibilidade em todos os níveis, arquitetônica, instrumental. Eu tenho um professor, que a gente sempre faz entrevista com um aluno, e nós perguntamos, Lucas, onde é que você quer trabalhar? Ele disse, meu sonho é trabalhar na Fiat, eu quero montar e desmontar carro. O Lucas, cego. Eu cheguei para o professor e disse, ei, professor, como é que nós vamos garantir acessibilidade para o Lucas para que ele tenha autonomia? Autonomia é a palavra. Eu disse, professor, o que o Lucas precisa para conseguir montar e desmontar um carro? Ele disse, ele precisa identificar e saber usar as ferramentas. Nós fizemos, olha só, o professor passou por curso de Braille, nós capacitamos 10.500 professores todo ano, em temas de inclusão e diversidade, todos os anos. E ele foi um dos professores que fez Braille. Ele me disse assim, Adriana, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Ele pegou solda de eletrodo óxido acetilênico, aquela solda que a gente faz assim, que dá aquele foguinho, que a gente tem que usar uma máscara, e ele fez Braille, doutora, em todas as ferramentas para o Lucas. Quem me diz onde é que o Lucas trabalha hoje? O Lucas trabalha na Fiat. Recebi a Camila, síndrome de X frágil. Nunca tinha visto síndrome de X frágil na vida. Fui fazer entrevista com a Camila. E aí, Camila, o que você quer fazer? Ela me disse, professora, eu quero aprender a fazer pão de queijo para vender. Camila, fui falar com a geneticista, nunca tinha ouvido falar da síndrome dela. A geneticista me disse, olha, dentro de uma área neurológica, ela não vai aprender a fazer cálculos abstratos, porque é característica dessa síndrome. Chamei os professores, que nós temos um plano de adequação, um projeto de adequação de cursos, e disse para eles, como é que nós vamos ensinar a Camila a fazer pão de queijo? Nós criamos, sem mentir, um gabarito de 2 metros por 1,5 metros na parede, em que nós fizemos aquilo que a gente chama de transposição didática. Camila, está vendo esse copo? Isso aqui é a quantidade de leite. Camila, está vendo isso aqui? É a quantidade de polvilho azedo. Está vendo isso aqui? É a quantidade de sal. Camila aprendeu não só a fazer pão de queijo, ela aprendeu a fazer massa doce, massa salgada. E sabe o que a gente fazia com ela? Gabaritos. Por exemplo, o pãozinho francês de 50 gramas, nós fizemos um gabarito em que ela punha nas 2 mãos e ela fazia assim, ó, tipo uma balança com a mão, porque ela não consegue trabalhar com uma balança de precisão. Camila terminou o curso de panificação, e eu disse, e aí, Camila, formação ao longo da vida, educação ao longo da vida. Para onde vamos agora? Ela disse, professora, eu aprendi a fazer o bolo, agora eu quero aprender a enfeitar o bolo. Sabe o que Camila estava me dizendo? Que ela queria fazer confeitaria. Quem é Camila hoje?
confeiteira, ela é uma doceira de mão cheia e faz pão de queijo, viu? Dos melhores. Camila, ela trabalha como autônoma. Ela não precisou se vincular numa empresa para desenvolver. A gente precisa olhar essa questão e ajudar muito mais a empresa nas questões de acessibilidade. Tem um outro problema gravíssimo que nós temos. E aqui em Brasília, basta você andar um pouquinho, e eu ando muito de bicicleta aqui em Brasília, para você saber, que se chama mobilidade urbana. Eu trabalho com a Joana é cega. E eu digo sempre para ela, Joana, o que é um livro bonito para você? Ela disse, uai, é um livro que eu consigo ler. Então, não adianta fazer capa bonita e coisa, eu tenho que fazer ele compatível com o leitor de tela, senão não vai rolar. Agora, às vezes eu tenho a sensação que a Joana, para chegar no ambiente de trabalho, ela precisa cair de paraquedas. Ela precisa cair de paraquedas, porque a acessibilidade para a pessoa cega ou com mobilidade reduzida em Brasília é uma coisa absurda. Aí nós vamos pensar, não, mas é só Brasília que acontece isso? Não. Nós temos um problema de acesso, que é um problema generalizado. E aí nós temos um outro agravante, que é a distância entre o local da residência e a escola, que também é uma dificuldade. Então, como eu falei para vocês, 27 departamentos regionais, atendimento a todas as deficiências, privilegiamos as mais severas, até pela minha área de educação e pesquisa. Adoro trabalhar, adoro receber aluno com deficiência intelectual, porque são esses que a gente precisa, são eles que precisam de nós. Eu sempre digo para os meus colegas professores dos nossos grupos, o aluno que já tem autonomia, que tem autorregulação da aprendizagem, não é ele que precisa da gente, é aquele que não consegue, que a gente precisa fazer com ele até que ele consiga fazer sozinho. Nós temos uma rede que a gente chama de grupo de apoio local, que são 27 Adrianas em cada departamento regional, em cada estado da federação, e nesses estados tem um interlocutor, uma Adriana em cada escola, para cuidar exatamente quando chega uma matrícula de uma pessoa com qualquer natureza de deficiência, essa equipe técnica e pedagógica é mobilizada para criar condição de acesso, permanência e êxito. E aí, para isso, nós temos os itinerários formativos adequados. O nosso foco é na prática, o tempo todo, por isso que a gente tem um método de transposição didática. Nós trabalhamos toda a parte da teoria dos nossos cursos na prática para que o aluno consiga efetivamente aprender. Nós não queremos dar certificados, nós queremos profissionalizar. O certificado ele é uma consequência dessa profissionalização. E a gente cuida muito disso. A gente faz atendimento educacional especializado, a gente tem 37 laboratórios que a gente chama de sala de recursos, que é lá que o professor vai ensinar esse aluno a desenvolver e a construir uma profissão. Nós capacitamos a equipe escolar em temas de inclusão e diversidade, mais ou menos 10.500 docentes todos os anos. E aí nós temos uma rede de atenção que são os nossos parceiros, que são entidades como universidade, coordenação, subsecretaria, institutos, associações, que nos ajudam, sempre que a gente tem um aluno com alguma natureza de deficiência, nos ajudam a olhar para o currículo e criar um nível de acessibilidade. Então, eu quero dizer para vocês que o Senai tem muita coisa ainda para fazer, e eu não tenho dúvida disso, mas nós já conseguimos fazer muitas coisas, e hoje eu tenho certeza absoluta que o Senai é uma escola para todos, sem vírgula. Muito obrigada.